Tá bem. Lorival, sempre solerte jornalista. Eu cobri a eleição do México. E tem um tema que é comum, que é a questão da violência, da criminalidade comum, que ajudou a eleger o López Obrador e o Bolsonaro. Embora de longe a gente veja no México a questão do crime organizado, do narcotráfico, dos cartéis, etc., para o eleitor mexicano, o que pesou foi a mesma criminalidade comum que a gente enfrenta aqui no Brasil. Esses roubo de celular, roubo de carro, assaltos, coisas da mesma natureza. E eles recorreram ao López Obrador com a esperança de que ele pudesse mudar isso, embora eles não saibam, não soubessem quais os detalhes da política do López Obrador, que é o oposto da política do Bolsonaro. O López Obrador falou em diminuir o encarceramento, em penas alternativas. E o Bolsonaro é o contrário disso, é aumentar a prisão. Embora aqui no Brasil a questão da criminalidade comum seja a que nos afeta e que tenha levado à eleição do Bolsonaro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou em crime organizado o tempo inteiro. Não falou da criminalidade comum, porque a especialidade dele é o crime organizado, a corrupção, não é a criminalidade comum. Então, minha pergunta vai para vocês dois, seria o seguinte. Bom, dificilmente as ideias do Bolsonaro terão um impacto positivo no combate à criminalidade. Armar as pessoas, aumentar o encarceramento, nós sabemos que isso não dá resultado. No caso do López Obrador, é o contrário disso, quer dizer, são outras estratégias. Então, saber o seguinte, se, uma vez fracassando as políticas de segurança pública, seja no Brasil, seja no México, isso terá um impacto importante político, eleitoral, para o próximo ciclo de eleições. Muito bem, aqui atrás. Boa tarde. Prazer, Luiz Rubio. Eu gostaria de fazer um comentário e também fazer algumas perguntas, porque este tema desse painel aqui... Algumas perguntas, duas no máximo. Um comentário e duas perguntas. Pequeñas. Cortitas. Corticas. Bien cortitas. É o seguinte... Comentário largo e duas perguntas este painel é muito importante. Acho que é o mais importante deste evento. Por quê? Porque o amigo Sérgio Fausto colocou muito bem. Fausto tem dúvida, eu não tenho dúvida que realmente o Brasil caminha para um caminho de incertidumbre muito grande. Primeiro, porque o trânsito do presidente eleito, 80% até hoje é preparando o terreno na área militar, no Brasil. E já tem um trânsito histórico e ele, como eleito, ter feito esse jogo que ele se prepara, na minha opinião, para dois cenários. Governar o Brasil com coação, como você falou, e, em último caso, como ele não acredita nas instituições, ele chama os partidos de corporações políticas. Não acredita nas instituições. Ele foi ao Supremo, foi ao Congresso, porque ele foi orientado que precisava fazer um certo jogo até se estabelecer uma certa capacidade de poder. E existem essas duas possibilidades. Mas, como o Sérgio falou, a possibilidade de governar o Brasil, como sempre foi governado tradicionalmente, realmente é impossível com esse novo formato de governo no Brasil. Isso, para mim, é uma preocupação muito grande. Faz as duas perguntinhas agora. Ok. Bem rápidas. E, segundo, no caso do López Obrador, eu acho que o Brasil caminha para uma Venezuela ao contrário. E, no caso de López Obrador, ele ter dado muita ênfase, ou pessoas próximas a ele, de aprofundar a relação com a Venezuela, não? De manter uma proximidade com a Venezuela, mesmo nas circunstâncias complicadas que a Venezuela está sendo para toda a região
da América Latina e o Caribe. O López Obrador tem essa mesma relação com os militares no caso do México? Última pergunta, depois a gente volta aqui. ¿Quieres, Salvador? La última é tuya. Olá, eu sou o João Campanha, da Embera, do Grupo Fensa. Exato. Bom, eu tenho uma pergunta para cada um. De acordo com o que foi comentado, Luiz, sobre o excesso de poder, teoricamente, que tem o AMLO, qual seria o risco, e com a sua visão da década de 60, qual seria o risco de voltar à condição, por exemplo, de importações do passado, fechando suas barreiras com impostos e também com legislações que façam a manutenção do poder constantemente. E, para o Sérgio, a questão, até sobre essa questão da coação política, a gente vem acompanhando no Brasil que algumas coisas vêm alterando. Então, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, a gente viu uma quebra das instituições. Então, nesse caso do novo governo do Bolsonaro, não seria, de repente, justamente uma mudança que já vem acompanhando não só o próprio presidente, mas a população? Porque eu vejo que ele está, por exemplo, negociando com institutos, com áreas específicas, por exemplo, a bancada evangélica, a bancada da bala, e não exatamente com políticos. Então, de repente, não seria uma mudança realmente do sistema de negociação política aqui no Brasil? Muito bem. A palavra é tua. Ah, Salvador, desculpa. Ya no es embajador. Não é dia. Além disso, isso o embaixador. Apenas retirado, menospreciado de maneira brutal. Marcadamente intelectual agora. Sim. Minha pergunta, acho que é de política exterior fundamental, é importante, não? Quais seriam as consequências do relacionamento prioritário do governo de Bolsonaro com os Estados Unidos na agenda bilateral futura Brasil-México? ¿Quiere que al final, ¿no? ¿Quieres al final hacer un comentario? ¿Quieres que yo hable primero? La pregunta que él te hizo es que... ¿Puedes repetir tu pregunta? Lo del ejército. Dile en no español. entendí lo del ejército. Si en el caso de López Obrador, si la relación con el sector de los militares en México es parecida con la relación que Bolsonaro tiene en Brasil. Gracias. Luis, ¿qué te parece? Yo contesto primero y después tú haces tus comentarios, Serra y gran final contigo. ¿Está bien? Aplausos y todo. Bombo y platillo. Bombo e platillo, exatamente, com pompa e circunstância. Lorival, questão do crime comum e crime organizado. Primeiro, uma observação de quem acompanha a política mexicana de longe. López Obrador aparentemente mudou a sua posição em relação ao emprego das Forças Armadas no combate ao crime organizado. Será por acaso? Eu estou aqui na fase das hipóteses. Será que faz sentido hoje no Brasil fazer uma separação tão clara entre o crime e o crime organizado? Ou nós estamos diante de uma criatura realmente muito mais ameaçadora do que a gente jamais imaginou no Brasil e que exige, sim, um tipo de resposta que é militar? A minha intuição diz que sim. E que a gente não deve ser ingênuo. Eu dou um exemplo da região norte do país. Uma conversa que me foi relatada pelo Sérgio Abranches, não há nenhum segredo nisso, na conversa dele com o general Heleno. E é muito interessante isso, presidente. Ele estava falando isso no capítulo das consequências não previstas de boas políticas públicas. No governo do senhor foi instalado o CIVAM, o Sistema de Vigilância por Satélites da Amazônia. Resultado disso, todo o tráfico de cocaína que era feito por via aérea e que ia da Colômbia e do Peru em avionetas para pistas clandestinas na Amazônia e de lá para os portos
de São Luís, Pará, etc., e ia para a Europa, passou a ser feito por via fluvial. Bom, isso tem uma consequência devastadora do ponto de vista das condições de segurança pública nas pequenas localidades ribeirinhas e nas grandes cidades do norte do país. Eu tive recentemente em Belém. É assustador o que está acontecendo. Aí você diz, por que o Bolsonaro ganhou? Dá uma olhada no que aconteceu nesses lugares. Dá para lidar com isso como nós lidávamos com o crime desorganizado? Eu estou convencido que não. E, nesse ponto, a direita tem razão. Tem razão. Não a direita do tipo Witzel, né? Que quer fazer espetáculo com a violência, mas eu acho que os militares têm uma reflexão sobre isso. E acho que o ministro Moro tem uma reflexão sobre isso. Se vai dar certo, se não vai dar certo, eu não sei. Mas imaginar que é business as usual, eu acho que é de uma ingenuidade comovente. Né? E, às vezes, a esquerda e os progressistas, às vezes, são de uma ingenuidade comovente, são rousseauistas. Eu sempre gostei do Hobbes, tem que temperar. Né? A situação é muito complicada e exige respostas que, dentro dos marcos do Estado de Direito, não serão as mesmas respostas. Privilégio da relação advogado-cliente. Vocês acham que faz sentido manter intocado isso quando os advogados são membros de organizações criminosas? A OAB que me desculpe. Não faz o menor sentido. Isso é contra o interesse do país e do povo. Então, eu acho que, em parte, o Bolsonaro vence porque as pessoas intuem que a resposta não pode ser a mesma. No caso dos partidos, a designação dos partidos como corporações é uma designação, digamos, delicada. Há partidos que são muito pior do que isso. Né? Então, quando eu digo da perspectiva de um presidencialismo de coação, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou pensando em fechamento do Congresso, não é nada disso. Mas me dá a sensação de que, se o governo faz, e eu não sei se vai funcionar ou não vai funcionar, e acho que é muito arriscado, mas o governo parece não querer adotar as fórmulas que diga-se de passagem, não é sempre a mesma. A maneira pela qual se praticou o presidencialismo de coalizão na gestão Fernando Henrique Cardoso é muito diferente da gestão subsequentes, mas que, em boa medida, significa você abrir espaços de poder para os partidos. Bom, tendo em vista o que se tornaram os partidos, os políticos, leiam a lista dos maiores devedores da União, publicada ontem no Estadão. Jader Barbalho deve 135 milhões à União. A ex-esposa deve 107 milhões. Você acha que os milicos, com todo respeito, os militares olham isso com agrado? Você acha que a população olha isso com agrado? Será que isso é aceitável? Então, eu não sei se haverá... Eu acho que, digamos assim, eu não acho que tenha nenhum modelo desenhado, mas, aparentemente, esse governo resolveu quebrar o modelo anterior. Pode dar uma tremenda confusão, pode dar muito errado, mas eu não serei o primeiro a condenar, porque eu acho que, antes de condenar o que a gente está vendo, precisa ver o que vai acontecer, precisa reconhecer que nós chegamos num ponto absolutamente inaceitável. Eu estou convencido, e acho que isso mudou o cálculo dos militares, que a nação entrou em risco. E é verdade isso, por um conluio de empresas, políticos e com a penetração do crime organizado. Não há força armada no mundo que possa aceitar, para usar a metáfora do general Mourão, não pense que nós vamos continuar tocando a orquestra vendo o Titanic afundar. E eu acho que tem que fazer a defesa do Estado de Direito, tem que fazer a defesa do Estado de Direito, tem que fazer a defesa da democracia. Agora, não pode ser tolo. Não pode ser tolo, porque e nós não saímos desse risco. O risco é muito alto no Brasil. Então, um pouco para reconfigurar o que são as perguntas, a gente precisa começar a refazer as perguntas que a gente fazia. É patética a entrevista uma pessoa de quem eu gosto, pessoalmente, que o Fernando Haddad deu ontem à Folha de São Paulo. É a coisa dos Bourbon. Tudo leram e nada entenderam. É impressionante. Não tem, como disse o Cid Gomes, tem que perder mesmo.
bem feito, mas não entendeu absolutamente nada do que está acontecendo no Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, de fato, ter um momento da gente abrir e tentar entender o que está acontecendo a partir de paradigmas novos, com os mesmos valores de sempre, mas com paradigmas novos, porque os paradigmas velhos não nos permitem entender o que está acontecendo. E aí, intelectualmente, é ruim e politicamente é desastroso, né? Acho que respondi tudo e falei demais. Luiz. Tá. Você me perdona, eu vou fazer um comentário para Claro. o grande cierre triunfal. Só em apoio a algumas das observações do Sérgio, eu, por circunstâncias, por meu interesse pela questão de política de controle de drogas, eu vi o que aconteceu no México, na Colômbia, aqui também, voltei a visitar o que hoje são comunidades, que nós chamávamos, no meu tempo de jovem, de favela. E eu ia muito à favela porque eu estudava muito a situação dos negros no Brasil. Voltei ao Rio, que para visitar algumas regiões de favela, de comunidades. Qual é a realidade nessas comunidades? Quais são as forças que estão lá? Você tem o crime organizado, e isso não é modo de dizer. Eu, por exemplo, se quiser ir, como fui a algumas comunidades, eu aviso a polícia que eu vou, para que eles não apareçam lá. Não é para me proteger, é para que eles não apareçam lá, porque senão vai haver tiroteio. Você tem que ir confiado que você vai chegar a fazer uma coisa aceita pela comunidade. Muito bem. Bom, então o crime organizado domina. Quando você entra uma comunidade chamada Vigário Geral, lá no Rio de Janeiro, é uma luz que acende, uma cancela que abre, uma sirene que toca. Não é o Estado que está tomando conta. Bem, onde é que o Estado aparece? Sob a forma de polícia. E quando o Estado aparece, eu vou contar um só fato de uma senhora, noutra comunidade, que me disse: olha, eu tenho 2 filhos. Um está no crime. O crime é a droga e o crime organizado. O outro não. Eu não recebo nada do crime, nenhum presente. Um é bom caráter, outro é mau caráter. Quando a polícia chega, diz ela, bate no bom caráter, no mau caráter e em mim. Então, o contato que a população dessas comunidades tem com o Estado é um contato complicado. Assim, e, às vezes, uma parte da polícia vira milícia, se junta com o crime. Bom, qual é a outra força que existe? São as igrejas pentecostais evangélicas, que dão o conforto moral às pessoas. É isso, a realidade. As pessoas têm trabalho, saem da comunidade, querem trabalho, não sei o quê. Não é uma situação, nessas comunidades que na época que eu visitei, de desespero. A condição material, comparado com a favela que eu conheci no passado, terá progredido, melhorado. Mas assim, o ambiente é esse. Bom, você tem a igreja evangélica, tem a polícia e tem o crime organizado, que é o que controla o dia a dia dessas pessoas. Então, isso explica um pouco como é possível que uma pessoa, como Bolsonaro, tenha tido a votação que teve, onde teve, nos locais em que teve. E como é possível que os bem-pensantes não tenham visto nada, porque não vêm, porque não vão lá, não sabem, e a realidade é essa. Uma segunda observação, e termino por aí. Quanto à questão das Forças Armadas. Bom, eu não creio que tenha havido uma estratégia das Forças Armadas de volta ao poder. Nós não estamos diante de 64. Até porque, de 1964, até porque nós não estamos na Guerra Fria. Não há comunismo. O comunismo é uma invenção ideológica, político-ideológica, mas não é uma realidade como havia. Né? Havia um confronto real. Agora você não tem isso. Bom, as Forças Armadas não sabem essas coisas. Não têm essa visão que tinham no passado. No geral, respeitaram a Constituição, respeitam a Constituição, no geral. Bem, só que houve a falência do sistema político. Houve a falência do sistema político. Os partidos faliram, porque se deixaram envolver na corrupção, foram artífices da corrupção. As Forças Armadas, como o povo, percebeu isso também. Quer dizer, também não quer isso, pelas razões que você disse. Né? O Bolsonaro, que eu nunca vi na vida, e também não pretendo,
Mas, não, mas o Bolsonaro não era o aidodói das Forças Armadas. Não era a escolha das Forças Armadas. Porque ele, o Sérgio já disse, é o capitão, os generais preferem um general, não um capitão. Né? Bom, mas não é só isso. Rebelde. O tempo todo ele fez agitação nos quartéis, em favor do quê? Da corporação, de salário, fazia com as mulheres dos oficiais, e muito com as tropas, os formandos. Tal. Bom, mas, diante da realidade, ele ganhou. Ele ganhou, como lá no México, a eleição aqui foi livre. Ele ganhou a eleição, não foi uma imposição, ele ganhou. É claro que automaticamente abre mais espaço para a presença militar, porque é a turma dele, que ele conhece, não sei o quê, abre espaço. E o que eles vão fazer? Não sei, ninguém sabe. É preciso, acho eu, não adianta prejulgar. Eu tenho mais medo, não é dos militares, nem é da reação que eles possam ter diante do descalabro da situação, tanto da roubalheira quanto da situação do crime organizado. Né? Eu tenho mais preocupação com o atraso de outros setores civis, na verdade. Não vou especificar demais, mas as visões ultrapassadas de setores que vão para o governo. Não me refiro ao setor econômico. O setor econômico tem a racionalidade chicaguiana. Você gosta, não gosta, tem um certo tipo de racionalidade e vai tentar levar adiante. Está no campo da razão, né? Está no campo esses estão no campo da razão. Os militares também estão no campo da razão. Então, claro. Enquanto que há outros setores que não estão no campo da razão. Estão no campo da fantasmagoria. O problema é muito mais de cultura, de costumes. Não aceitar a diversidade, ter uma visão mais impositiva no setor de costumes. É assim que eu vejo o Brasil. O México eu não conheço, não acompanho no dia a dia, embora eu tenha bastante relacionamento com o México, mas não é o mesmo fenômeno. E o do crime organizado, sim. Vou contar um só fato. Eu fui como presidente, não sei se era o Fox ou se era o Calderón. Acho que era o Calderón. Fui ao interior para uma palestra, não sei o que e tal, e voltei no avião dele. No avião dele, desviava de caminhos. A mesma experiência que eu tive para ir a uma favela no Rio. Fui de helicóptero. O helicóptero não vai em linha reta, porque ele sabe onde tem gente que pode atirar. Bom, também no México eu vi isso. Enfim, são situações de desagregação. Também existe lá no México. Né? Agora, a diferença é quanto à visão, mais ou menos, quanto à visão do mundo. Né? Porque tem alguns setores do governo futuro que são antiglobalistas. Eu não sei bem o que é isso, mas são antiglobalistas. O México também, por outras razões também. Agora, o resto eu acho que é um pouco diferente, porque o sistema partidário aqui está muito desfeito, mas nós somos uma federação efetiva. Quer dizer, os governadores têm poder, e as assembleias locais têm poder. Né? O Congresso tem poder. Os presidentes que não entendem que o Congresso tem poder, até agora, fizeram mal. Né? Sofrem impeachment, mais cedo ou mais tarde. Ele vem do Congresso, o Bolsonaro. Ele sabe, ele estava lá no Congresso. Não é um forâneo, não é um advena, não sei o quê. Mas a justiça tem poder também. A institucionalização da democracia no Brasil, real, foi mais longe que no México. Né? Então, eu acho que as possibilidades, portanto, de qualquer ação de um presidente, seja ele quem for, ele é bastante mais limitada do que no México. Tem mais poder, acho, no Brasil do que nos Estados Unidos. Mas no México tem mais que no Brasil. Né? Então, eu não sei também desse imbróglio todo o que vai dar. É uma situação em aberta. Mas eu acho, concordo com o Sérgio, que eu acho que é negativo você não ver a realidade. Quer dizer, há problemas que estão aí e vão ser resolvidos. Finalizo dizendo o seguinte: se eu quiser fazer palavreado demagógico, o Bolsonaro é a picareta da história, veio para quebrar. Quebrou. Não sei o que vai acontecer. Vai construir, não vai construir. Ele também não sabe por que quebrou, pode ter quebrado. Quebrou porque a coisa estava partida. O sistema político brasileiro estava despedaçado. A sociedade, menos, mas ainda assim, bastante. Então, eu acho que vamos passar por dias de grande incertidumbre. Vejamos. Luis. Voy a tratar de responder a todos, empezando comentando lo que dijo Sergio. Yo creo que
López Obrador lo que representa, lo que va a hacer es cancelar o cerrar una enorme contradicción que México ha vivido a lo largo de los últimos 30 años. Porque aunque los mexicanos, los presidentes mexicanos y en general los mexicanos han hablado mucho y promovido las reformas famosas de los 80 en adelante, la realidad es que las reformas fueron un intento de permitir un suficiente cambio económico para que no hubiera que cambiar la estructura de poder político. Entonces, a diferencia de países como España, como Colombia, como Corea, Taiwán, que todo el país decidió reformarse, transformarse, modernizarse, y lo hacen con las complejidades y las dificultades que tienen. Todos tenemos complejidades y dificultades pues intereses intrincados y dijiste poderes fácticos. Es decir, todos tenemos eso en todos los países, pero yo veía en los 80, cada que Felipe González respondía a una crisis, respondía cómo vamos adelante, no cómo nos echamos para atrás. Eso en México no lo ha habido. Entonces tuvimos una contradicción flagrante. Teníamos, por una parte, los tecnócratas liberalizando la economía, privilegiando al consumidor, afectando en ese sentido al productor, no dándole la primacía. Yo creo que ese fue uno de los conflictos con Brasil todos estos años. Y creo y eso lo que hizo fue crear dos espacios muy distintos, el de los privilegios políticos, los intereses, los negocios. Déjenme darles un ejemplo. Si uno compara a México con países similares que se reformaron en estas últimas décadas, México tiene muchos, o tenía hasta hace 5 años, tenía muchos menos kilómetros de gasoductos que países similares. Y la razón era que había un político que tenía esas pipas, camiones que transportaban combustibles, y tenía el monopolio de eso y tenía el suficiente poder para impedir que el gobierno o Pemex invirtieran en gasoductos. Es un ejemplo muy específico de cómo eso no ocurrió en Colombia, por ejemplo, donde sí existía una cosa similar y se eliminó. Entonces, esa contradicción va a tratar de ir cerrándola, porque lo que sí dice López Obrador es falso que hayamos tenido todo avanzando. ¿Por qué fue posible eso? Por dos razones. Fue posible porque la migración hacia Estados Unidos permitió crear una clase media rural que México nunca había tenido antes por las remesas de los familiares que enviaban. Y segundo, porque el Tratado de Libre Comercio se convirtió en una fuente de ingresos enorme, que le dio estabilidad, le dio ingresos en moneda extranjera. Entonces México por primera vez en un siglo no tuvo un problema de balanza de pagos, que había sido siempre el problema de todos nuestros países, no nada más de México. Lo interesante es que y la paradoja es que la distribución del voto por López Obrador sigue un patrón un poco distinto del que tú comentaste, Sergio. Las partes que peor les ha ido son las que más votaron por López Obrador. Es decir, en el norte de México, en Querétaro, en Aguascalientes, en Nuevo León y demás, el voto de López Obrador es bastante bajo, relativamente hablando. Es decir, arrolló de todas maneras, pero es mucho menor en porcentaje. En cambio, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas es muy elevado. Es decir, la gente más pobre que no ha sido beneficiaria es la que se está quejando. Los que sí se han beneficiado no tienen, porque el 2% de crecimiento que ha habido en estos últimos 30 años, en promedio, esconde las diferencias entre Oaxaca y Aguascalientes. Son dramáticas. Entonces, el crecimiento per cápita en Nuevo León, en Aguascalientes, en Querétaro, es espectacular. Y se está pareciendo cada vez más a una sociedad, pues a la clase media americana, y no a la pobreza que caracteriza al sur de México. López Obrador no es una persona muy letrada. Leyó, y él lo ha dicho, leyó toda la colección de historia de México de Cosío Villegas, que son 12 o 14 tomos, pero no ha leído mucho más. Si uno lo escucha, es bastante incoherente su discurso. No habla de una manera secuenciada. Hay silencios de 30 a 35 segundos en una entrevista. Es una cosa. Es decir, cuando uno habla de
la expresión que debe utilizarse o que se convierte hoy en día dicen viral en las redes sociales. Con López Obrador eso simplemente no funciona. Y sin embargo, en la campaña yo fui 2 o 3 veces a verlo. Su discurso, como digo, es incoherente, el mensaje es muy malo, el discurso es muy malo, y sin embargo, la conexión con el auditorio es espectacular. Es casi religiosa, es más un predicador que un... No hay un contenido religioso, pero es una conexión casi, yo diría, religiosa. No quiero que parezca esto más de lo que es, pero su conexión es muy profunda con esa población. Entonces hay una población de creyentes en López Obrador, y esa es una conexión muy distinta de lo que yo en mi vida había visto con cualquier político previo. Y conozco a López Obrador desde que era alcalde de la Ciudad de México, lo veía yo con mucha frecuencia y nunca me llevé esa impresión de liderazgo, y sin embargo su carisma es muy profundo con el mexicano común y corriente. Y no viene de la pobreza él es hijo de comerciantes, modestos, pero de comerciantes, y tiene una visión muy de lo que es una tienda, donde no puede uno gastar más de lo que uno ganó ese día. Esa es la visión que tiene, entonces eso lo extrapola hacia las finanzas públicas. Así es como habla y lo piensa. En términos de los partidos políticos, yo creo que tanto el PAN como el PRI tienen problemas terribles. El PRD está a punto de desaparecer. El PAN tiene un problema serio y es la mafia que lo controla. El PRI es un partido que es de puro político profesional. Yo creo que se van a aprender a adaptar. Hay muchos de ellos pensando qué pueden hacer hacia adelante, pero es muy pequeño. Su manera de reírse de sí mismos fue decir que en el Senado todos caben en una selfie, pues son 13. Entonces, eso se burlaron de ellos mismos, pero manifestando su nueva realidad. Yo creo que en los próximos, nada más que acabe el sexenio, si este viernes los priistas van a empezar a moverse, no podían moverse antes por razones simplemente lógicas de poder, o poder formal al menos. Y creo que vamos a empezar a ver intentos de crear algo nuevo, algo distinto. México tiene un sistema de partidos terriblemente castrante, porque para poder crear un partido tiene que lograrse muchas firmas, tiene que haber mucho dinero, tiene que haber mucha representatividad en diversos votos. Es muy difícil crear un partido nuevo. Me imagino que va a haber intentos entre priistas y panistas de juntar algo, aunque eso es un poco como agua y aceite. Puedo ir más adelante a hablar de eso si alguien quiere, pero en fin, es complicada esa parte. Me parece que sobre el tema de violencia, López Obrador ha hablado mucho de que el problema es moral, el problema no es policíaco, y sin embargo el programa ya de acción que anunció la semana pasada es un programa donde va a haber 266 regiones y cada una encabezada por un militar, que va a estar a cargo de la policía local, de la policía federal y del ejército que esté ahí y del poder judicial en esa región. Entonces se ha llevado una golpiza enorme en los medios por esto, porque se echó para atrás. Ahora es el ejército el que va a hacer eso. Es una respuesta práctica a los problemas, como decía usted. No pudo evitarlo y fue de hecho a ver al ejército a hablar y a decirles que necesita su apoyo. Entonces esto es un primer cambio que me parece muy significativo. Ha habido o va a haber intentos de legalizar algunas drogas, por lo menos la marihuana. Yo creo que va a tener ningún efecto. Creo que el efecto sería si los americanos, que es el mercado nuestro, a diferencia del de ustedes, si los americanos liberalizaran sus drogas, eso cambiaría para México muchas cosas, pero el mercado mexicano no es el que es más importante, aunque sí hay un nivel de consumo. El problema de fondo, y es un tema muy de la realidad del México, del sistema priista, aunque México gozaba de estabilidad, poca violencia y orden en las décadas del 30 al 70, la realidad es que era porque era un sistema muy autoritario, no porque era un sistema muy estructurado y muy eficiente y muy eficaz y muy funcional. Entonces todo era politizado, la policía estaba politizada, el ejército era lo poco que no está politizado y no está involucrado, pero la policía estaba politizada, la justicia estaba politizada, la procuración de justicia, los tribunales estaban politizados. Entonces, para poder resolver eso tenemos que cambiar todo eso. Entonces el problema de México es un problema básico de gobierno, no es de crimen organizado. Si se eliminara el crimen organizado, el problema de falta de gobierno, de mal gobierno, seguiría estando ahí.
Eso no se va a resolver tan sencillo. Y tiene que ver también con la corrupción, que es un elemento inherente al sistema político priista desde su origen. Fue una manera de castigar y premiar a quien se portara bien o quien se portara mal. Entonces, modificar eso, lo que López Obrador va a tratar de hacer es acabar con algo que alguien, una frase, no sé si feliz o infeliz, pero dijo que era la democratización de la corrupción. Porque a partir de que el PRI y la Casa Presidencial se divorciaron cuando perdió el PRI en el año 2000, lo que pasó es que todo el poder que ahí se concentraba se desparramó hacia toda la sociedad, los gobernadores, los líderes políticos, los líderes de los partidos, etc. Y en el camino creció el poder de muchos poderes fácticos, de gobernadores y demás. Pero también pasó algo distinto. Mientras que antes la corrupción la administraba el presidente, y era premios para personas o castigos para personas, ahora el secretario particular del jefe de la unidad de la Dirección General del municipio de Tinguindín, es decir, alguien de hasta abajo creía que podía hacerse rico igual que todos los demás. Y entonces, yo no sé si hay más corrupción hoy de la que había. Lo que sí es que primero la gente la ve porque la ve en su pueblo, cosa que antes no lo veía. Y segundo, las redes sociales cambiaron las percepciones dramáticamente. Y López Obrador lo convirtió en un éxito dramático al utilizar la corrupción para desacreditar a Peña Nieto desde hace 3 años. Concluyo con 2 cosas. Una es que yo creo que los gobiernos pueden crear mecanismos, y esto pensando en México y Brasil, pueden crear mecanismos para que la relación económica funcione, pero como decía Salvador, son los sectores privados los que la tienen que hacer válida. Ellos pueden tratar de hacerlo, pero nadie puede obligar a alguien a invertir o a comerciar si no quiere. Ese es lo que tenemos que encontrar, la forma de hacerlo. Entonces, hay una presión del lado gubernamental, pero también la del sector privado. Y quiero decir una cosa última. Lo que yo he observado a lo largo de 38, 40 años de ver a políticos de muchos países, de platicar con presidentes, expresidentes mexicanos, español, un americano, es que las realidades del poder y de la presidencia, y estoy seguro que no le estoy diciendo a usted nada nuevo, van a obligar a los 2 presidentes a ver la realidad de una manera distinta y no pueden hacer las locuras que pensaban como candidatos porque son locuras y van a entender que son locuras. Entonces, ¿cómo reacciona ante eso? Claro, también sí hay un Chávez y sí hay un y sí hay un otro, pero la posibilidad, por lo menos hablo ya por México, de irse demasiado lejos es muy pequeña. Los márgenes son mucho más pequeños de los que parece y los castigos son tan grandes y tan brutales que no pueden permitirse muy rápidamente. Yo creo que va a haber una crisis en México financiera pronto, ojalá sea más pronto que después, porque entonces le va a obligar a centrarse en las cosas que tiene que hacer. En fin, les agradezco mucho la oportunidad. Muito bem. Bueno, Luis Rubio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Es una invitación permanente a venir, Me encantará. ¿está bien? Y ¿Es amenaza o es? sí, es una amenaza. Sí, exactamente. Michel, muito obrigado. Muito obrigado. Salvador, muito obrigado. A casa é sua. Muito obrigado a todos.